Não? Bom, então a gente tem que apresentar aqui ao Gustavo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz de estar obrigado aqui. por participar, cara. A gente tem que agradecer. Hoje vai ser um papo, vamos chamar, diferente para muitos, mas acho que fundamental para todos. Com certeza. Queria te agradecer também, viu? Eu que agradeço vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de falar de paisagismo. Falo sobre isso. Não tem como, né? Não, falo isso o dia inteiro, todo dia. Ele é professor. E ainda sou professor. Então, eu falo bastante sobre isso. Então, agradeço vocês também. Bom, e começar a falar um pouquinho sobre, então, né? Então, contar um pouquinho para vocês de como eu cheguei até aqui, né? Isso. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Então não fiz arquitetura, fiz engenharia agronômica, me formei em 2015, me formei na USP de Piracicaba. E depois, sempre gostei da área de biológicas e químicas, mas sempre fui uma pessoa urbana, né? Sempre gostei de ir no shopping, de estar na cidade, no contexto urbano. Nunca gostei muito do meio do mato. A hora que eu falei que ia fazer agronomia, todo mundo ficou meio, nossa, Gustavo, mas tem certeza? Que estranho. Então, mas, nada a ver, né? Nada a ver. Mas não teria feito outra coisa. É um curso que eu gostei muito, é um curso muito legal também, que abre muitas oportunidades. Né? Mas você foi, aí vai vindo perguntas que Claro, a gente vai soltando. Você já foi sabendo o que era aquilo ou você foi descobrindo no processo da formação? Na verdade, eu fui sabendo o que era agronomia, o que fazia um agrônomo, mas não tinha ideia da parte de paisagismo. Não era isso que eu não entrei. Eu não entrei na faculdade querendo ser paisagista, né? Então eu gostava muito da parte de biológicas, né? Da parte de planta, de botânica mesmo. Gostava da parte de química também. E desde o primeiro ano da faculdade, tinha um grupo de estudos lá na Exalc, lá na USP de Piracicaba, que o campus lá a gente chama de Exalc, né? Que era um grupo específico de paisagismo. Daí que Dentro da faculdade. Dentro da faculdade, Daí que e tinha grupo de várias coisas, né? Então, porque assim, o agrônomo, ele trabalha como topógrafo, ele trabalha em grandes culturas. Que entra também, né? Então, trabalha com milho, soja, cana, trabalha com a parte de hortaliças. A grande maioria dos conhecidos que fizeram a agronomia viraram topógrafo, fazendo agronomia. Também pode trabalhar com essa parte, Mas assim, o forte mesmo... que eu conheço, né? É que o forte mesmo é trabalhar no campo, né? Sim. Com produção mesmo de alimentos, né? Produção de fibras, enfim. Que é uma das principais fontes de renda do Brasil, Então, na verdade, né? não, com certeza. E assim, todo mundo precisa se alimentar, né? Então pode faltar qualquer coisa. Agora, alimento não tem como faltar, né? E cada vez mais a gente tem uma urbanização, né? Então a construção civil avança e a gente tem menos área produtiva. Ou seja, a gente precisa produzir mais. Como produz mais, né? Então, o manejo agronômico é importante também, né? Então, não faria outro curso, gostei muito de ter feito, mas desde o primeiro ano eu descobri esse grupo de paisagismo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Então, desde o primeiro semestre eu sabia que eu queria trabalhar com paisagismo. Então, era até engraçado que quando eu estava na sala de aula, tinham 200 pessoas na minha sala, enfim, era uma turma enorme. Daí tinha um professor uma vez, no segundo ano, perguntou assim, a gente pode trabalhar com paisagismo, tava comentando sobre botânica, sobre alguns grupos de flores e tal. Ele falou, quem aqui quer ser paisagista? 200 alunos. Eu assim, eu quero. Então é uma coisa muito atípica mesmo dentro do curso. Então, é atípico mesmo, que as pessoas querem ir para a área de campo mesmo, né? Mas é uma área que eu gosto muito, então me formei como agrônomo. Desde que eu me formei, eu já fui fazer um estágio com paisagismo, né? Meu TCC foi com paisagismo, fiz uma iniciativa... Quantos anos são engenharia agronômica? 5 também? 5, engenharia agronômica são 5 anos. Tempo bom também. E assim, tem uma base do curso de engenharia, porque tem que ter, né? Então a gente faz cálculo, estatística, faz toda a parte de engenharia, física. Deixa de ser uma engenharia, Não, né? a gente tem o CREA também, né? Enfim, E dentro das possibilidades do que o agrônomo pode atuar, também está paisagismo, parques e jardins. Então, se você pegar lá na DCN, que a gente chama dentro do que o agrônomo pode fazer, também está a parte de paisagismo, que ninguém quase sabe disso, né? Então, assim, foi muito legal. E depois que eu me formei, eu logo fiz estágio na área, trabalhando com paisagismo mesmo, né? Fui para São Paulo trabalhar, estava comentando com vocês, né? Trabalhei em São Paulo com paisagista, fiquei 1 ano trabalhando lá. E depois voltei para Sorocaba. E como eu sempre gostei da área acadêmica também, resolvi fazer um mestrado, né? Então eu prestei o mestrado aqui na Unesp de Sorocaba e sou de Sorocaba, né? Então facilitou um pouco também. E eu entrei no mestrado para estudar telhado verde. Então meu mestrado foi com telhado verde, pensando já no uso da vegetação na cidade. Ciências ambientais, né? Na verdade o título sai como ciências ambientais, mas o meu estudo específico foi com telhado verde. Eu fiz umas análises de temperatura em telhado verde, ou seja, quanto o telhado verde consegue atenuar a temperatura em construções. Faz tempo que você fez o mestrado? Eu terminei o mestrado em 2018, faz um tempinho, né? 3 anos. Então foi bem legal, foi interessante. E depois do mestrado comecei a fazer o doutorado, né? Então hoje o meu doutorado é com paisagismo mesmo. Então a minha pesquisa é uma análise do mercado de paisagismo no Brasil, esse que é o foco da minha pesquisa. Legal,
E é bem focado em paisagismo mesmo, né? Então eu tô no doutorado desde 2020, eu acho. Que eu entrei e eu tô no meio dele, digamos assim. Metade. Você basicamente fez bem parecido comigo. Saiu do ensino médio, fez faculdade, enfim, pós, não parei. mestrado e tudo mais. É uma sequência meio maluca. É uma sequência, não para nunca. Daqui a pouco é doutor. Então, pois é, você, né? E dentro disso tudo, eu comecei a dar aula também na instituição de Sorocaba, né? Então, eu dou aula na FACES pro curso de engenharia agronômica e pro curso de arquitetura. Então, arquitetura eu dou aula de paisagismo. E para agronomia, eu dou aula de paisagismo e várias outras matérias, né? Tá. Então, esse viés acadêmico eu sempre gostei muito também, né? Então, além de trabalhar com paisagismo hoje, eu trabalho também nessa parte acadêmica. Sou professor. Você acaba aprendendo mais do que ensinando. Com certeza, com certeza. É uma coisa que... É o lugar que a gente mais aprende ensinando. Com certeza. Igual eu falei pra vocês, não trocaria isso por nada, assim, gosto muito de fazer isso. Então, é bem legal. E aliado a isso, eu trabalho com paisagismo, né? Então, eu tenho um escritório de paisagismo já tem 4, 5 anos, mais ou menos, e a gente faz projeto e execução, né? Então depois depois a gente pode até falar um pouco mais de como funciona o processo no escritório de paisagismo. Já né? tô curioso já. Eu quero, muita gente, né? A gente tá conversando em off que o mercado ele tá tendo uma evolução assim nessa questão de valorização mesmo. Porque a gente percebia que antigamente não tinha o valor arquiteto, o design e muito menos o paisagismo. Menos ainda. Então o pessoal, que nem o Paulo falou, colocava lá pro final da lista, né? Dentro de uma obra. Exatamente. O que você acha que mudou nesse processo, assim? O que mudou nesse processo para ter esse avanço e essa importância do paisagismo? Que no meu ponto de vista, só para deixar claro, é fundamental. Então eu acho que o paisagismo ele funciona muito como uma válvula de escape, assim. Então as pessoas estão procurando mais o contato com a natureza, né? E eu acho que o paisagismo hoje em dia ele tem... Eu parto desse princípio e acho que no geral também. O paisagismo, ele parte muito do seguinte ponto, do bem-estar, claro, né? Então, ser legal pra quem tá morando ali, pra curtir o espaço. Muita gente pede horta, muita gente quer ter frutífera, né? Então, quer ter um limoeiro, uma jabuticaba, enfim, né? Bastante gente pede isso. Mas eu acho que o paisagismo, ele é muito funcional hoje, né? Então, além da questão estética, a gente tem o porquê dele tá ali, né? Então, eu tenho uma árvore frutífera, eu vou atrair passarinho, eu vou atrair um inseto polinizador, né? Então, eu tenho uma copa que dá uma sombra, né? Que é legal, né? Num projeto. É funcional. É funcional. Então, às vezes o pessoal fala, Gustavo, você não gosta de palmeira, você gosta só de árvore, né? Eu gosto de palmeira também, mas assim, dentro do contexto de um projeto, eu acho que a árvore, ela vai valorizar muito mais o projeto e tem essas questões. Será que é entre a parte externa e interna, de repente? Do quê? Como parte, você diz? É quando você fala que você gosta mais, o pessoal, você não gosta muito das palmeiras? Será que é porque você não valoriza mais a parte interna do ser, da pessoa estar junto? Então, pois é. E na Será verdade. Que não é uma vertente? Então, pode ser fora, também. Né? Eu sou leigo, mas a palmeira fica fora. Não, mas eu acho que a grande questão é essa. É tipo, o porquê de você ter essa vegetação ali, né? Igual eu falei pra vocês, por exemplo, uma copa de uma árvore, ela dá muito mais sombra do que uma palmeira, né? Mas eu vou te falar qual que é a ilusão da população. O pessoal fala que palmeira dá menos trabalho. Então, pois é. E eu não, assim, tem, vamos dizer, os contos aí que o pessoal vai... Se você parte de um princípio que você não quer que caia muita folha no seu quintal, se você não quer que... Não, mas tem várias situações que você tem que levar em consideração, né? Sim, porque você vai ter uma palmeira pra enfeite, literalmente. Porque não vai fazer tanta sombra, não tem nada do benefício, né? Não vale pro jardineiro dele. Não, mas eu acho que assim, não vou desmerecer as palmeiras, pelo amor de Deus, até porque eu gosto também. É o equilíbrio que a pessoa precisa encontrar. Até porque tem palmeira que produz aqueles coquinhos e frutinhos que o passarinho vem também, atrai a avifauna, então é interessante também. Mas eu acho que uma árvore, no contexto do jardim como um todo, ela agrega mais. Né? E depende da proposta também, Mas então eu acho que assim, o paisagismo ele acaba sendo mais funcional. Né? Então as pessoas elas estão enxergando mais isso, né? Não meramente, eu quero pôr uma palmeirinha bonita na frente da minha casa, né? Então entendendo a importância e como que o jardim vai funcionar. Eu acho que não é mais a pessoa dentro de casa e o jardim lá fora. Acho que tá integrado, né? Até porque hoje em dia a gente vê na arquitetura isso, né? Muito isso também, essa integração do externo e interno. Eu ia fazer até esse adendo aí, que uma coisa que a gente conversou em off, que são duas situações. Primeiro, até antes da pandemia já acontecia isso, dessa integração, mas com a pandemia a gente percebeu muito mais que as pessoas queriam ser acolhidas dentro de casa e que elas não queriam parecer que estão dentro da cidade, elas querem trazer o urbano para dentro. Tanto que muita gente que teve a possibilidade mudou
pra uma casa de campo. Mas quem Saiu não de um teve, apartamento, né? Mas, por exemplo, tem gente que colocou na sacada ali uma vegetação. Mesmo numa varanda fez um jardim ali com vaso, Você né? faz paisagismo pra dentro de casa. E tem uma outra vertente que eu costumo dizer, né? Eu trago um pouquinho do software que faz parte de mim também, que eu acho que essa questão também trouxe um pouquinho. Porque, por exemplo, anos atrás a gente trabalhava com softwares que era difícil você incluir a vegetação no projeto. Você colocava, era horas para gerar uma imagem para mostrar para o cliente. Então hoje a gente tem softwares com mais qualidade que mostra que o paisagismo é fundamental. Então, por exemplo, eu quando entro lá no software chamado Lume ou Landscape, que muita gente usa aí, se eu não colocar uma vegetação ali, não tem característica. Porque a gente pode colocar grama, pode colocar fica árido, né? Colocar o que você quiser. Não quer dizer que a gente está fazendo projeto, é totalmente diferente. Sim, mas quando a gente mostra isso pro cliente, o cliente vê a questão de verde, a pessoa olha e fala assim, nossa, o verde faz sentido toda dentro do projeto, né? Então a gente faz ali só para mostrar que tem a possibilidade de existir. Isso. E daí a gente passa depois durante a obra, ou até antes da obra, né? Tendo o projeto, pro paisagista. Falar, não, agora você faz de acordo com a realidade. Exatamente isso, porque o que as pessoas geralmente não entendem muito, eu acho que isso é um ponto negativo, mas que pode ajudar, igual a gente estava comentando, né? Quais são os pontos negativos que podem agregar, né? Então é justamente essa questão. Então, assim, quando você tem um projeto arquitetônico, geralmente o arquiteto que projetou aquela residência ou um projeto comercial, ele vai colocar alguns blocos de vegetação, alguma coisa para mostrar o volume, né? Mas isso não é o projeto de paisagismo, né? Longe disso. Então, porque o projeto de paisagismo é você especificar a vegetação. Então esse bloquinho que tá aqui tá legal, mas qual que é? É uma árvore que... Porque assim, dentro do paisagismo, a gente tem um mundo de informações. Por isso que a formação Eu vou falar uma coisa que resume. Eu, quando coloco a vegetação, eu não tenho o menor sentido base se aquilo ali é pra sombra, se aquilo ali é pro sol, se aquilo ali pode estar ali. Então, agora o paisagista sabe tudo isso daí. É isso. Irrigação, tem toda a questão. Então, porque na verdade, o paisagismo é uma ciência multidisciplinar, né? Então, eu tenho que saber os conceitos de arquitetura, de volume, de espaço, de escala e etc. Mas eu tenho que saber muito os conhecimentos que a gente tem na agronomia, nas ciências agrárias, que é o quê? O solo, o sistema radicular, a morfologia da planta, como que ela cresce. Então, às vezes, a pessoa compra uma planta desse tamanho que ela vai ficar... Então, a insolação, né? Então, é uma planta de sol, de sombra. Adubação também. Então, quais tipos de adubo funcionam ou não. Então, assim, a agronomia, ela é um campo muito vasto, né? O paisagismo, assim, engloba todas as questões agronômicas e arquitetônicas também. Por isso que eu falo que o paisagismo integra a arquitetura, né? Não tem como... E, assim, não existe uma graduação de paisagismo, né? Então, a pessoa ou é arquiteto e pega e vai para a área de paisagismo. Mas eu vou te falar que... Ou é agrônomo e vai para a área de paisagismo. A arquitetura não entra em todos esses detalhes, não. Pelo menos eu não tive, né? Pode ser que seja uma falta... É que geralmente é uma ou duas disciplinas, né? É muito rápido. Porque a gente teve uma base muito rápida ali de tipo, vocês podem fazer isso. Mas não entra a fundo dessa questão de solo, de insolação. Tem uma dúvida sobre isso. As pessoas que estão assistindo a gente querem ser paisagista. Ela necessariamente tem que ser engenheiro agrônoma? Não. Então, dentro da dúvida, que eu acho que a galera deve ter. Dentro da arquitetura, a gente também tem as disciplinas de paisagismo, né? Então, geralmente... Dentro da engenharia agrônoma. Dentro da arquitetura também. Da arquitetura também, mas como eu falei... Isso. Então não precisa o engenheiro agrônomo, ele tem muito mais base, porque se trata... Nessas questões, sim. Né? Você trata o solo, você trata várias situações que eu acho, aí é uma opinião minha, pelo menos eu não tive isso na faculdade. Eu tive o quê? Que tipo de vegetação? E a gente foi muito mais pelos tipos de vegetação do que necessariamente pelo tipo de solo. Não tem faculdade de paisagismo. Então, não tem. Assim, o paisagismo, ele não é uma... Mas tem especialização. Tem especialização, mas graduação não tem. Então, assim, o paisagismo, ele não é nenhuma profissão regulamentada mesmo, né? O arquiteto, ele pode ser um arquiteto paisagista. O agrônomo pode ser um engenheiro agrônomo paisagista. Mas a gente não tem uma graduação de paisagismo. E eu acho que seria muito interessante se tivesse. Porque eu dou aula, é engraçado, porque eu dou aula na arquitetura no 7º semestre, uma disciplina que chama Projeto de Paisagismo 2. E na agronomia eu dou aula de floricultura e paisagismo. Então eu falo para um e falo para outro, né? E assim, dentro da arquitetura falta muita informação da parte agronômica. Mas na agronomia falta muita informação do que tem na arquitetura. Essa noção de... uma junção dessas Exatamente. Então a gente precisa juntar. Que na arquitetura, o pessoal às vezes... Eu tenho muitos alunos que trazem essa dúvida para mim, eles têm dúvida do urbanismo com o paisagismo. Eles entendem e falam, não, mas não é urbanismo? Não é paisagismo? Eu falo, não, são coisas que pode correr juntas, mas não necessariamente.
exatamente. Urbanismo a gente está tratando de vias, de como funciona a cidade. Você pode colocar vegetações para melhorar a cidade? Pode, faz parte do negócio. Mas o paisagismo, ele pode ser desde o micro até o macro, né? Até porque assim, o paisagismo também não é só especificar vegetação, né? Então o paisagista, ele pode pensar até no layout. Trabalhar toda a área externa, né? Então até especificar, fazer o desenho de uma piscina, um layout de uma piscina, ou de uma circulação, ou de um pergolado, enfim, da área externa em si, né? Principalmente o arquiteto paisagista, né? Que daí é que na verdade vira até um outro acabamento, vamos dizer assim, né? O engenheiro civil pode ser paisagista, porque eu não tive na faculdade paisagismo. Então, eu não sei. Mas eu me formei em 94 também, né? Mas a engenharia civil não tem carga horária nenhuma de paisagismo. Devia ter, né? Sim, alguma coisa, né? Porque assim, na engenharia civil, eu acho que tem algumas disciplinas sobre construções sustentáveis, etc. Mas assim, sobre o uso da vegetação mesmo, eu acho que não. Mas, então, eu acho isso, assim, que é uma ciência que é muito, né, tem muita informação que a gente precisa ter e peca um pouco na agronomia e peca um pouco na arquitetura. Mas para você ser um paisagista, geralmente você é formado em arquitetura ou agronomia. E a gente até fala pro pessoal que, assim, tem uma lei, né, que tá correndo, né, como as leis aqui demoram pra, né, enfim, ser aprovada. Daqui a pouquinho sai. E é uma lei para regulamentar a profissão de paisagista. Então, quando regulamentar a profissão, daí sim você vai precisar ter uma graduação. Que ou provavelmente seja arquitetura ou agronomia, né? Então por isso que a gente fala pro pessoal, às vezes, que trabalha com paisagismo, mas não tem uma formação mesmo, para correr atrás, fazer uma graduação, né? Então, eu acho que isso é muito importante, mas tanto na arquitetura como na agronomia a gente tem os conceitos que a gente precisa entender, porque, por exemplo, você com, né, um arquiteto, ele pode desenhar, colocar uma árvore ali, mas ele não sabe se a raiz vai prejudicar, né, a questão ali da piscina, posso pôr uma árvore perto da piscina, ou posso pôr uma palmeira, né, ou é uma folha que vai cair, uma árvore que vai cair muita folha, vai entupir a casa, sei lá, alguma coisa do tipo, né? O correto, a gente estava discutindo isso antes, é você... O correto às vezes não é tão correto assim quanto a gente pensa, né? Mas o correto, no meu modo de enxergar a coisa, que eu sou leigo nisso aí. Sou engenheiro civil totalmente leigo, nem tive isso na faculdade. E é você integrar quando ele, arquiteto, está fazendo a concepção do projeto, você já está do lado dele, fazendo o seu projeto de por isso que paisagismo. É para isso que eu luto. Isso não acontece muito, né? Não, esse é o objetivo, Imaginava. Né? Então, Pode falar. É engraçado que eu vou dar um exemplo até da um dos nossos patrocinadores. Vai acontecer. Para você ter uma ideia, o arquiteto, eu costumo dizer que quando o arquiteto, o engenheiro também, quando ele sai da faculdade, ele é um generalista ali. Ele não sabe 100% tudo. A única coisa que ele sabe realmente é fazer projeto arquitetônico. O resto é muito assim, tipo, por exemplo, iluminação. A gente não tem um foco de iluminação, quanto que a iluminação pode fazer para a saúde humana, não tem. E a paisagismo é a mesma coisa. Então a gente tem uma pincelada ali para entender. Você pode fazer isso, mas se você quiser fazer isso, você vai ter que procurar uma especialização. Se aprofundar mais, Então, por exemplo, o paisagismo, light design, são várias áreas que fica respingando aí, né, na área de arquitetura. No meio, né? No meio. Então tem essas questões que vamos dizer assim, não é porque que nem eu faço o projeto arquitetônico, eu proponho algumas coisas de vegetação, mas eu prefiro muito mais que um paisagista faça. Eu proponho ali só para mostrar que no caminho, vamos dizer, no caminho ali da entrada da porta, eu gostaria de ter uma iluminação e um volume com vegetação. Um arbusto, uma árvore.